a gente poder estar conhecendo. Hoje nós temos 2 convidados, Jorge Luiz Có, né, ex-prefeito de Orleans, que está aqui conosco, que é pré-candidato a deputado estadual. E também, na continuidade, eu fiquei de falar para o João Marcelo, que convidaria ele para vir aqui também, o João Marcelo, né, João Marcelo, que conhecido João aqui na cidade de Tubarão, que é pré-candidato também a deputado federal. Ele vai estar conversando conosco, João Marcelo Fretas Apelini, né, o Joma, vai estar conversando aqui conosco. E aí sim, pelo convite da Rádio Litoral. Ele esteve aqui numa outra oportunidade com a Leatrice Bess, conversando. A Leatrice convidou ele para vir aqui, mas foi a convite dela e agora a gente está oficializando, até porque eu disse que nós teríamos a oportunidade de estar conversando. E nessa apresentação a gente já deixa os microfones da Rádio Litoral, né, para dar boas-vindas ao ex-prefeito de Orleans e pré-candidato a deputado estadual, Jorge Luiz Có. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tancredo, bom dia, Joma, e bom dia, ouvintes, né, da Litoral, né? Sábado de manhã, chuvoso, até que fim, fresquinho, isso é muito bom. Estamos aqui em Tubarão para falar alguma coisa sobre a nossa trajetória política e profissional. Até porque 27 anos de delegado de polícia e 8 anos de prefeito, temos uma longa trajetória para conversarmos aqui nesta manhã, juntamente com o João Marcelo, conhecido Joma, né, o nosso pré-candidato a deputado federal aqui da nossa região, e tomara que tudo dê certo, que nós possamos fazer essa caminhada em conjunto e realmente lá na frente a gente possa colher os frutos dessa pré-campanha. Bom dia, Joma, seja bem-vindo. Tancredo, bom dia amigos da Rádio Litoral, Ian também, é um prazer estar de volta aqui. Hoje na companhia do Jorge, nosso pré-candidato da região também. O Jorge que está 1 ano aí na caminhada, fazendo uma bela pré-campanha. É um prazer estar de volta agora a convite da Rádio Litoral. Vamos estar aí. Bom, a gente já começa com Jorge Có, ele que é pré-candidato a deputado estadual. A gente começa a ver a candidatura dele, eu acho que foi dos pré-candidatos que não está buscando a reeleição aqui da nossa região, que saiu na frente. Ele saiu já no ano passado e a gente gostaria de perguntar ao pré-candidato, o Jorge Có, sobre essa definição, né, ou o convite, ou o start, né, de estar candidato a deputado, como nasceu, quando nasceu, e se foi motivado ou, de repente, por iniciativa própria, ou já é um projeto pessoal. Como é que essa movimentação nasceu para a sua pré-candidatura? Ô João, em final de 2024 eu estava na prefeitura terminando meu 8º ano. Eu fui prefeito de 2017 a 2020 e 2020 a 2024. 8 anos, prefeito da bela cidade de Orleans, a cidade pujante, forte, próspera. E eu estava lá no gabinete quando de repente aparece o deputado Vonei Weber, acompanhado de mais uma outra liderança, me perguntando o que eu iria fazer a partir do momento que eu saísse da prefeitura. Só eu, na verdade, a minha ideia, o meu sonho, o meu desejo é ir para casa, né, depois de 8 anos aqui na prefeitura e depois de 27 anos de delegado, eu gostaria de dar uma parada, dar uma descansada e continuar a minha vida aí agora com as filhas, com a minha vida particular. Daí ele assim, mas eu acho que eu estou pensando em dar uma parada para deputado, quem sabe nós vamos conversando e tu possa assumir a minha cadeira, assumir a minha condição de deputado. Eu estranhei aquela conversa, porque nunca tinha ouvido dele qualquer comentário, e disse, não, né, falei, eu acho que tu não pode parar, tu és o deputado nosso aqui da região, é o deputado que mais colaborou, contribuiu com o Orleans e a região, e a tua permanência é importante. Não, mas aí problema de família, problema de empresa, eu já era para ter parado antes da pandemia, mas vamos fazer o seguinte, dá uma pensada e depois a gente volta a conversar. Tudo bem, passou isso lá em 2024. Foi final de 24. Final de 24. Eu ia sair em dezembro, né? Final de dezembro, no dia 31 de dezembro, eu ia deixar a prefeitura. Ele deve ter me procurado ele pelo dia 20, 18 ou 19 de dezembro, talvez por ali. E eu estranhei, toquei a minha vida até dia 31 de dezembro, passo a prefeitura para o meu sucessor, o Fernando, lá em Orleans, dia 1º de janeiro, e estou continuando a minha vida até que em janeiro novamente, ele me liga, a gente conversa mais uma vez, e ele demonstra, né, a intenção de não concorrer e de tentar fazer um substituto, né? E ele entendia que naquele momento poderia ter sido eu, porque eu nasci em Braço do Norte, eu trabalhei em Braço do Norte como advogado, fui vereador em Braço do Norte. Depois, quando eu fiz o concurso
eu acabei saindo de Braço Norte e fui para Orleans trabalhar, então eu fecharia aquela região ali da Encosta da Serra, Amurel, Anrec, como candidato que ele poderia acreditar que pudesse dar certo. Mas eu achava que ele ainda estava me engrupindo, eu entendi que ele queria ser deputado federal e queria que eu fosse deputado estadual. Passou isso na minha cabeça. Mas não, na verdade não foi isso. A verdade foi a decisão dele de não concorrer mais, a decisão dele parar para deputado estadual e tentar fazer o substituto. Então a gente conversou até que, no mês de março, eu disse, olha, então nós vamos tocar esse projeto para frente. Falei com a minha filha, com o meu filho, nós vamos tocar para frente. Se der certo, nós vamos continuar. No mês de março de 2025, o mês inteirinho nós percorremos quase 70 municípios, buscando entendimento, conversas com as lideranças, com vereadores, presidente de partido, prefeito, para ver o que eles achavam. No começo foi tudo meio estranho também. Ninguém entendia por que o Vonei iria parar assim do dia para a noite. Mas na verdade já era um desejo dele. Ele explicava que cada vez mais o pai e a mãe já estavam com idade avançada, problema da empresa dele, que a mulher tocava a empresa e ela já não ia aguentar mais sozinha. Então ele não tinha mais como conciliar política com empresa. Então decidiu e nós percorremos os quase 70 municípios. Até que no dia 29 de março do ano passado, fizemos uma grande reunião lá em São Lugero, botamos quase 1000 lideranças e nesse dia, então, ficou decidido que o Vonei declinaria da candidatura a deputado estadual e colocaria o Jorge como pré-candidato. Isso já em 25, que mês? Ali, mês de... Dia 29 de março do ano passado. 29 Dia 29 de março de 2025. Tanto é que agora, em março de 26, fez um ano já está fazendo um ano e quase 2 meses que eu coloquei o pé na estrada. E naquele dia, no dia 29 de março de 2025, ficou decidido, então, que o Vonei não seria candidato, e o candidato era o Jorge Chicó. Então, naquele momento que o pré-candidato Jorge Chicó ficou estabelecido entre as lideranças que o Vonei detinha influência, porque ele é deputado, ele tem a influência dele, e a maioria aceitou essa condição. E aí, além de aceitar, também não era só aceitar, todo mundo ir para casa esperar, então, sair, a campanha cair do céu, muito pelo contrário. Aí o Jorge Chicó botou o pé na estrada, visitava diariamente, constantemente, município a município, região a região, tanto é que faz 1 ano e 2 meses que a gente está com o pé na estrada. Só em Tubarão eu já devo ter vindo umas 20, 25 vezes, coisa que antigamente era mais difícil, porque eu era de Orleans. Então hoje, quando a gente botou o pé na estrada, a gente tem visitado constantemente todos os nossos municípios da região sul. Dois parênteses aí, eu acho que é importante porque, como a gente falou, a gente está vendo a movimentação na bolha política, mas tem o eleitor, né? Em determinados momentos, o deputado Vonei Weber, ele declarou que não seria candidato, que iria cuidar dos negócios e da família. E agora, recentemente, a gente vê também a movimentação dele para estar numa suplência. Ora, se uma hora ele diz que não é candidato, daqui a pouco... Aí o eleitor lá fora também começa a observar, pô, o cara disse que desiste, que não é candidato e agora quer ser candidato no majoritário, numa das suplências de Senado. E outro fator que pesa e é importante na questão da escolha, que é essa definição, né? Nós estamos aqui comentando também, o trabalho quando ele é um pouco mais extenso, com mais tempo, ele dá mais consistência. E a população também começa a visualizar e enxergar. E uma das coisas que chamou a atenção é o porquê que o Vonei, num determinado momento, porque o Vonei, quando foi candidato a deputado estadual, ele correu todos os 18 municípios da região da Amurel, porque a porta já estava fechada na região carbonífera, no extremo vale do Araranguá, e ele focou na Amurel, fazendo todo um trabalho aqui, buscou voto também na região carbonífera, buscou voto também no vale do Araranguá, mas ele focou o trabalho. Quando da escolha do seu nome, é porque você tinha ali a origem de Braço Norte, porque você estava lá 2 vezes prefeito de Orleans, delegado regional lá de Criciúma, presidiu a FECAM quando o prefeito, porque na verdade quem ocupa é a cidade, a cadeira, né? Sim. Quando assume lá, mas o senhor assumiu e o senhor começa a fazer um trabalho, né, forte, também na ANREC, porque a ANREC é o que tem, onde está geograficamente Orleans lotado, seu domicílio eleitoral lá em Orleans, mas também você tem o Nascimento aqui em Braço do Norte, onde foi vereador, foi delegado. O senhor acha que facilita, né, de repente, um pé numa canoa, um pé na outra canoa, ou o senhor está trabalhando numa direção de fazer outra estratégia de trabalho? Qual é a estratégia que o senhor está usando? Nossa estratégia é ser um deputado estadual do Sul de Santa Catarina. Do Sul, então. A sua bandeira é Sul. A bancada hoje do Sul, e a gente se fala tanto em Sul. Lembra que quando estão os deputados na Assembleia, eles não estão sabendo se é REC, a MES, como é, os deputados do Sul.
e nós temos 7 deputados da bancada do Sul. Nós éramos em 8. Com a eleição do Sorato para prefeito, a vaga vagou e veio de Joinville e assumiu, então, a cadeira do Sorato lá na Assembleia. Então, de 8 deputados que nós tínhamos do Sul, nós temos 7 deputados. E eu, quando aceitei essa condição do Volney, eu não tive dúvida nenhuma, porque quando eu nasço em Braço do Norte, eu nasço na Amurel. Quando eu vou para Orleans, Orleans é Amurel. Somente em 2010, por uma decisão unilateral de um prefeito, tirou Orleans da Amurel e levou para Anré. É verdade. Então, historicamente... Era 19 municípios, historicamente, Orleans sempre pertenceu a Amurel. Nós nunca fomos ANREC, porque nós não temos exploração de carvão, região carbonífera. Então, a região carbonífera é composta de alguns municípios que sempre acabaram explorando o carvão. E Orleans não tinha essa exploração. Nós não éramos da ANREC. Mas numa conversa política, aí um prefeito foi cantado por algumas lideranças da ANREC e ele tirou o Orleans da Amurel e levou para lá. Então isso também é todo um contexto histórico que não afeta a nossa pré-candidatura. Porque eu tenho dito, Tancredo, mas para ser candidato eu não posso estabelecer fronteiras, linhas divisórias. Eu, para ser deputado, eu preciso do voto da ANREC, da Amurel e da MESC. Eu ainda ouvi uma entrevista... Não, e do restante do Estado, porque tem que picar. Isso é pouco ainda. Tem que picar o Estado, né? Isso é muito pouco na região do Sol-Sul. Nós precisamos de 45 mil votos. Se eu pego os candidatos aqui de Tubarão, eu ouvi essa semana um candidato de Tubarão dizendo, mas só eu e o outro candidato somos de Tubarão. Bom, mas se eles forem de Tubarão e pensar só no voto Tubarão, nenhum dos dois vai se eleger. Se ele pensou, eu vi essa entrevista numa outra emissora, um candidato, pré-candidato de Tubarão, disse assim, mas eu e o outro somos aqui de Tubarão, nós vamos ganhar o voto de Tubarão e da região da Amurel. Mas só esses dois candidatos, ganhando o voto da Amurel, não se elegem. E são obrigados a bater na REC, bater na MESC, bater na região serrana, porque o voto, ele não é um voto hoje distrital. O voto é proporcional. Há um projeto de lei na Câmara de muitos anos que eles querem fazer o voto distrital. Tu arruma um distrito sulino, digamos, e naquele distrito tu só pode fazer campanha ali dentro. Não é o caso atual. O caso atual ele é proporcional, nos proporciona, nós fazemos voto em toda Santa Catarina, sem limite de fronteiras. Então não me constrange, eu tenho Tubarão como uma cidade próspera da Amurel, eu tenho Criciúma, tenho Araranguá. O que vale para nós é o Sul. O que vale para nós é a vontade de ser um deputado estadual para defender os nossos interesses. Então é muito pequeno, digamos, essa ideia de, mas o da Amurel é da Amurel, o da ANREC é da ANREC, e ninguém se elege. Veja que lá em Criciúma nós temos 4 deputados federal, Tancredo, 4 deputado federal, mas nenhum deles se elege pela região da REC, eles são da REC, e todos dependem da região da Amurel para se eleger. Então é muito importante essa visão. O voto ele é proporcional e ele não é distrital. Tomara que fosse. Tomara que nós pudéssemos ter voto distrital. Aí evitaria que pessoas lá do oeste, lá de qualquer outra região, viessem aqui no sul. Como eu hoje, amanhã, eu vou lá em Luiz Alves. Eu vou lá visitar o prefeito e uma vereadora, porque são correligionários nossos. Ora, eu não deveria ir lá em Luiz Alves buscar um pouco de voto. Mas como o voto é proporcional, eu sou obrigado a ir lá falar com eles, tentar arrumar uma brecha e arrumar alguns votos para nós. É dessa maneira que se elege deputado, na voto proporcional. Bom, nós vamos agora com o João Marcelo, né? Também o João Marcelo tem a definição de candidatura e a gente vai estar conversando com ele. E sabemos da movimentação que ele faz dentro do partido e tem aí, um pouco mais tarde, né, startada a sua pré-candidatura. Mas começa lá atrás, né, com o João Marcelo candidato a vereador, depois João Marcelo candidato a vice-prefeito, né, e vem nessa movimentação de participação eleitoral e até culminar a sua pré-candidatura. Como é que startou isso, João Marcelo? Tu trabalhou junto às lideranças aqui local primeiro, tu foi na cúpula estadual para poder tá encaminhando, né, a sua intenção, ou tu já tinha um sonho, né, uma projeção pessoal? Como é que nasce essa tua candidatura? Pré-candidatura, na verdade. É uma pré-candidatura. Quando o Jorge fala que ele iniciou a caminhada dele lá em 29 de março de 2025, nós, avaliando o cenário já naquela época, nós tínhamos aqui, apesar de a gente entender que a gente não se elege só com voto local, regional, mas nós víamos que aqui na região da Amurel são 300 mil eleitores, né? E não existia desde 2010, e aí o último candidato que nós elegemos efetivamente na urna foi o deputado Edinho Beis,
Mas então, mais de uma década, nós não tínhamos essa liderança na região, e aí então nós entendíamos que era o momento, pelo atual momento que nós vínhamos passando em Tubarão, né, a situação está mais organizada, e aí nós entendíamos que a gente poderia ali então seguir adiante num projeto que aí não seria meu, era um projeto partidário, era uma candidatura de projeção. E eu falo isso sem nenhum tipo de constrangimento, viu, Tancredo? Porque a gente sabe o nosso tamanho. Sabíamos ali que naquele momento existiam outras lideranças que poderiam ser pré-candidatos, até inclusive o deputado Edinho Beis, que se colocava à disposição. E então, quando nós ali imaginávamos ser candidato a federal, o deputado Edinho se colocava à disposição, e então nós esperamos, assim, não vamos mais uma vez dentro do partido criar conflitos internos, vamos deixar realmente as coisas acontecer, e aí respeitamos a história do deputado Edinho Beis. O problema é que o deputado ele levou quase um ano para se decidir e declinou da candidatura. Só que depois de um ano, a partir daquele momento, o deputado, ele, ao ouvir ali o nosso nome, enfim, que toda aquela situação que já é conhecida, a gente já falou bastante sobre isso, apoiou também a nossa candidatura, inclusive, no futuro próximo eu vou poder dizer o número, mas quem conhece o deputado Edinho Beis sabe o número dele, que foi a vida inteira, ligou no dia seguinte lá para o Beto, que é o nosso secretário estadual do partido, reservando o número dele, manifestando assim uma ação de apoio à nossa candidatura. E junto também da Leatriz, como nós tivemos aqui, mas junto principalmente do deputado Vonei e do pré-candidato Jorge, a gente vem seguindo e fazendo uma campanha nos 18 municípios da Amurel. E a partir daquele momento que o vereador Marquinhos, lá em Criciúma, desiste da candidatura dele, aquela candidatura lá atrás, que era uma candidatura de projeção, pensando para 2028, ela se transformou, pelo menos no nosso entender aqui, uma candidatura possível. Primeiro por um motivo, o MDB sozinho, o nosso partido sozinho, ele fez 140 mil votos nas duas regiões, Amurel e Anrec. Então só esse número de votos já é muito interessante para uma candidatura. Mas aqueles 300 mil eleitores que nós imaginávamos, eles agora são 630, 640. E aí, a partir de então, a gente começou a percorrer também os municípios da região da Anrec. Até na semana passada, nós tivemos na companhia do Jorge lá e do Vonei em Içara, foi um evento com mais de 200 pessoas. Logicamente, a gente entende que há uma candidatura já pré-estabelecida, como a do Jorge, ela consegue fixar lideranças expressivas, como presidente de cooperativa, vereadores, prefeitos. A nossa, ela vem, vamos lá, no rabo do Jorge aqui, mas ela traz, quando a gente não consegue essas lideranças, e a gente tem conquistado algumas, mas principalmente quem está envolvida no povo, que reconhece que há uma candidatura possível, a gente tem conquistado com o nosso até poder de convencimento, demonstrando esses números, a importância de ser uma candidatura regional, a gente tem conquistado bastante liderança. Então, é nesse sentido, a gente está feliz com a caminhada aí. Estamos aqui batendo um papo e aí a resenha dos bastidores, que é bom porque a gente fica falando, não está no microfone. Mas um dos assuntos que a gente colocou aqui, que iríamos levantar, é sobre a representatividade. Nós tivemos, no tempo auge do MDB, aqui na região, no sul do estado de Santa Catarina, 7 deputados estaduais. Depois, claro, baixou para 6, 5, 4, 3 e acabou agora a gente ficando com 2, né, que é o Thiago Zilli, lá no extremo sul, né, na região do Vale do Aranaguá, e o Vonei aqui na região da Amurel. Na região carbonífera não elegeu deputado estadual. Então, enfraqueceu. Essa oportunidade, o partido está querendo, né, criar dentro da estrutura, tanto no sul, aí estou falando de sul do estado, né, a reeleição do Thiago Zilli, Criciúma, né, que com apontamento pela localização geográfica de Orleans, com Jorge Có, e vem para Tubarão também com espaço de ter. Aí o Thiago Zilli também tem pego aqui uma fatia e a gente tem possibilidade de manter, talvez manter os dois. Ou daqui a pouco ficar com um, de repente ficar sem nenhum, porque vai depender, né, do cenário político que está sendo desenhado aí. Depois das convenções já vai ver quem vai estar com quem tem chance de chegar, e essa é a grande oportunidade. Pré-candidato Jorge Có. Isso não assusta, porque a responsabilidade de ficar, né, no sul do estado, né, com 2 candidaturas do MDB, né, dentro de um cenário político que a gente sabe que a tendência, o MDB, nós tínhamos 4 prefeitos na gestão passada, estamos com um prefeito só agora, né, chegamos a ter 6 prefeitos aqui.
na região da Amurel, e agora a gente sem nenhum prefeito, aqui praticamente um prefeito só, e sem nenhum candidato à reeleição deputado estadual, e vem você para buscar essa vaga que o Volney está deixando. Isso não assusta esse cenário? Assusta. Assusta porque você tem que entender uma coisa, João. O MDB, ele tem 60, José, ele tem 60 anos de história. É o partido mais antigo, é o partido mais longevo de Santa Catarina e do Brasil. E nós estamos sobrevivendo. A gente sabe exatamente que ao longo dos anos o MDB era muito grande, ele tinha gordura e foi perdendo essa gordura para os outros partidos. Eu diria que 50%, 60% de lideranças que estão hoje nos novos partidos, PL, Novo, PSD, até o velho PP, grande parte migrou do MDB para esses partidos, porque o MDB era tão grande que não tinha espaço para todos. Todos queriam ser candidato a prefeito, todos queriam ser candidato a deputado, então não tinha espaço, aí tu busca espaço em outro local. E ao longo dos anos, o MDB, por ser grande, ele acabou cedendo, perdendo grande parte das lideranças para outros partidos. E isso é natural, porque ao longo dos anos nós vamos ficando envelhecidos e nós não vamos sendo mais aquele jovem de antigamente. O MDB foi muito grande em Santa Catarina. Nós já tivemos um governador, tivemos quase 20 deputados na época do Luiz Henrique, tivemos senador. O MDB teve 9 deputados na Assembleia, hoje o MDB tem 6. Se nós não tomarmos cuidado nesta eleição que nós estamos disputando, nós podemos perder mais uma vaga, daqui a pouco de 6 para 5. Tomara que não. A gente está lutando para ficar com 6 ou talvez aumentar para 7. Porque a gente entende que o MDB ficou exprimido neste momento ideológico de direita e esquerda, e o MDB não sabendo onde é que ele está. Com quem que ele vai, em nível nacional, uma vergonha, né? Uma grande parte é direita do MDB, uma outra 30% é esquerda, então fica difícil para nós aqui na base, nós levando o pau por causa das lideranças nacionais. Aqui em Santa Catarina, nesse momento, o MDB está extremamente dividido, é uma pena, nós só temos 6 deputados, e 3 é ligado hoje à candidatura do João Rodrigues e 3 são ligados à candidatura do Jorginho Melo. Então tu vê que em 6 a gente não consegue nem unanimidade, porque 3 é a favor do Jorginho e 3 é a favor do João Rodrigues. Isso fica difícil para nós. Nós que estamos nessa pré-caminhada, é muito complicado. Mas o que é que eu vou propor ao eleitor? Eu me coloco como pré-candidato pela minha história, pelo meu passado, pelo meu presente. Ora, eu tenho dito... Eu tenho 27 anos de segurança pública, eu fui delegado 27 anos, 17 anos em Orleans, 12 anos de delegado regional em Criciúma. Eu entendo segurança pública, eu vivi segurança pública. Então a minha condição de ser um deputado lá na Assembleia é para defender os interesses da segurança pública. Nós podemos discutir lá feminicídio, podemos discutir lá violência, mais policiais. Então eu me proponho a ser um deputado da segurança pública. Nessa divisão dos 6 deputados que o MDB tem no estado, o senhor acabou de dizer aí que tem 3 de um lado, 3 de outro, 3 com o João Rodrigues, 3 com o Jorginho Melo, né? O senhor fica onde nessa divisão? Rapaz, onde é que eu fico? Nesse primeiro momento, eu fico aqui na rádio conversando com vocês. Mas não tem dúvida nenhuma, até por uma questão de fidelidade, por uma questão de lealdade, eu sempre disse de gratidão. O deputado Volney Weber optou em estar com o João Rodrigues. O deputado Volney Weber optou em ser um suplente de Senado. O deputado Volney Weber está sendo indicado para ser o primeiro suplente do senador Espiridão Amin. Mas ele não ia embora, que tinha que cuidar da família. Não, aquele bloco, ele ia. Mas a diferença está no seguinte, ele não quis ser deputado porque é tempo integral. Ele não quis ser deputado federal, que é tempo integral. Ele não ia para Brasília, largar todos os negócios dele para ir Brasília. Ele não ia mais para Florianópolis ficar tempo integral na Assembleia e deixar os negócios aqui. O suplente de Senado, nesse primeiro momento, exige ir um pouquinho mais da campanha. Mas se por acaso fosse feliz a ideia de o Amin ser o senador e o Volney ser o suplente, ele seria suplente 8 anos. Ele ia gemer 8 anos sendo suplente do Amin. Então não teria problema nenhum, ele tem essa visão. Se ele é suplente, eu fixo um gero, trabalho com a minha família, trabalho com a minha empresa, não teria problema nenhum. A única coisa que ele abriu mão, e não é fácil, né, Tancredo? Um deputado atual na Assembleia abrir mão desse cargo, abrir mão da sua reeleição, só quem evadiu, só quem não trabalha. Porque a estrutura de um deputado na Assembleia é de assustar qualquer candidato que está fora da bolha.
Cara, os caras têm recursos financeiros, eles têm o poder de estar com o governo. Estrutura, né, Deus de gabinete. livre, gabinete, 20, 30 funcionários, quer dizer, então é uma estrutura muito grande. E o Volney, ele abre mão dessa estrutura e não quer ser mais deputado. E essa equipe do Volney está contigo? Sim, a grande parte 100%? sim. Eu não vou dizer 100, eu espero que sim. Porque, na verdade, é quando disse o Volney, Jorge, tu vai ser o nosso pré-candidato, nós vamos levar as nossas lideranças para ti. Se essas lideranças continuarem, ok. Se não quiserem continuar, tu tens que ter o poder do convencimento. Então, eu tenho que tentar convencer esse pessoal do gabinete, esse pessoal fora do gabinete, a estar conosco. Mas eu acredito que sim, 100% estão conosco. Não, mas o senhor consegue separar quem está efetivamente e quem é oportunista também, né? O senhor gente consegue tem separar. essa visão, Tem né? essa visão. Tem essa visão. É porque tem uns oportunistas que às vezes só aproveita. É o momento, né? É o momento. Sabe, tem né? alguns Mas que aproveitam o momento político para poder usar a baioneta e como diz o soldado americano, a dor da baioneta é incrível. Como dizia Ulisses Guimarães, né, a turma do front é a turma da ocupação. Aqueles que estão na frente conosco, aqueles que estão realmente demonstrando que estão conosco de alma, de trabalho e de corpo, serão aquela turma que vão ocupar os espaços. Não é simplesmente, eu estou contigo, diz que está e a gente percebe que não tem produzido nada. E aí os assessores são de alguns municípios, a gente vai perceber que no município A ou B não fomos bem, talvez por falta de trabalho. Então é dessa maneira que a gente chega. Então, João Marcelo agora. João Marcelo, na questão aí o pré-candidato Jorge Coy, ele coloca sobre a questão da representatividade em nível estadual. E agora a gente vai falar em nível federal, porque a pré-candidatura, tu é natural aqui de Tubarão, mas foi acordado para ser uma candidatura do Sul, né, contemplando a região carbonífera e também a região do Vale do Aranaguá. Então, uma única candidatura. Tu tens aí postulado uma reeleição, né, de uma pré-candidatura do Thiago Zilli, tem na pré-candidatura ou numa desistência na inclusão do Jorge Coy, né, e tem também a Eleatrícia aqui em Tubarão. São 3 candidaturas, uma bem distintas. Uma lá no extremo sul, uma na região carbonífera e uma aqui na Murel. Mas que todos também vão pegar voto no sul do estado. E tu vai estar capitaneando e trabalhando com esse pessoal. Esse cenário daqueles que foram pré-candidatos agora por último, tu tem um grau parentesco com o Eduardo Moreira. Mas tem também candidatos a deputados estadual e federal da região carbonífera que também vão estar trabalhando, apoiando a tua candidatura por conta dessa representação do Sul, né? Isso está estruturado, tu demorou para poder oficializar a tua pré-candidatura em função dessas costuras, ou porque tu chegou num ponto e disse, não, nós temos condições de ir do sul do estado a gente buscar essa cadeira? Tancredo, a gente estava conversando aqui nos bastidores e nós comentamos isso da diferença de tu começar com uma candidatura lá atrás e a dificuldade de começar mais recente. Mas o Jorge, quando ele se apresenta e ele fala a experiência de vida dele, a gente às vezes foca muito no partido político. É natural, a gente tem um time. O Jorge a vida inteira foi MDB. Sempre foi MDB. Eu a vida inteira fui MDB. 2002, quando realmente comecei a me entender por gente na política, até hoje são 24 anos que a gente está militando. Então a gente precisa de um time para ser candidato. E a gente dificilmente troca de time, né? Dificilmente o flamenguista vai torcer pro Vasco. Então, quando a gente está colocando e a gente se coloca como sobrevivente no processo político, essa é uma questão da bolha política. Nossa, o cidadão está votando cada vez mais na pessoa. Quando nós temos, por exemplo, a gente hoje está acompanhando uma loucura, umas discussões, está todo mundo afundado na lama de corrupção, não tem lado. Não tem lado. A gente vê gente de direita, a gente vê gente de esquerda, está todo mundo afundado. Então, quando a gente... a minha geração, eu tenho 49 anos, o Jorge é um pouco mais velho, e a gente tem comentado muito isso. Não existe uma geração mais nova que queira assumir essa responsabilidade. Dificilmente hoje tu vê um jovem de 20, 30 anos querendo assumir um papel de protagonista na política nacional. Aí eu vou te dar um dado, são 30 mil jovens por mês. Aí eu queria dizer isso aqui na câmera, olhando para a câmera. São 30 mil jovens que deixam o nosso país por mês. Eles vão fazer intercâmbio na Austrália, eles vão para a Europa, eles vão para os Estados Unidos. Por quê? Porque é um movimento, claro, de desacreditação. O país está desacreditado.
né? O jovem não acredita mais que vai poder empreender. A dificuldade é tamanha que é preferível sair e buscar uma vida fora por não... enquanto a gente está discutindo situações como Vorcaro, né? Financiamento de filme, como receber o Vorcaro, como o Lula fez no Congresso, enquanto a gente está discutindo banheiros trans, enquanto a gente está discutindo pequenez, assuntos menores, o mundo, a gente viu, até estava vendo uma notícia agora de manhã, antes de vir para cá, a OTAN, a Suécia, eles estão investindo 5% do PIB em defesa, para não estar... Enquanto a gente está discutindo bobagem, direita e esquerda, há uma busca frenética pela inteligência artificial. O Levi, teu filho, que é uma sumidade, está em Joinville fazendo lá e te ajuda aqui, que conhece muito bem do assunto, é isso o novo poder do mundo, é a busca pelo conhecimento. Quem dominar o conhecimento, é aí que vai dominar. Enquanto isso, a gente, olha o que é o nosso noticiário, a gente não existe esse tipo de discussão no Brasil. É uma loucura. Enquanto tu vê 30 mil jovens saindo por mês, é esse o tipo de movimento, as pessoas estão cansadas. Então, quando a gente começa a discutir política em partido político, eu acho que a gente diminui. Nós temos que realmente colocar a cara, a representatividade do nosso país, na nossa região, ela é praticamente ineficiente, porque como a gente tem 33% dos deputados federais. A Júlia Zanata, Ricardo Guidi, Daniel Freitas, Giovana de Sá e um pouco do Vampiro, todos da região carbonífera. Tu sabias, Tancredo, que 33%, que é a capital dos deputados federais do estado de Santa Catarina, é a região carbonífera ali, Criciúma. Tu sabia que é a região menos conseguiu recurso do Pacto do Governo Federal? É a região que menos trouxe recurso com essa representatividade toda. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que não basta ter oportunidade, não basta, a gente tem que realmente ter alguém capacitado, sair dessa discussão direita-esquerda e começar a trazer resultado. Eu acredito muito nisso, de que mesmo com as dificuldades que a gente tem tido nas reuniões, por ter saído um pouquinho atrasado, as pessoas estão acreditando nesse tipo de discurso. As pessoas querem realmente resultado. As pessoas querem saber o que vai estar, como é que nós vamos fazer um caminho novo para a região se estruturar a infraestrutura. As pessoas querem parar de discutir, por exemplo, a moda antiga, de ir lá tentar fazer uma terceira faixa aqui para a SC370. Não, elas não querem isso. Elas querem a duplicação. Elas querem realmente ter resultado. Elas querem que a saúde aqui na porta delas, que a gente está com dificuldade, comece a trazer resultado. Eu acredito muito nisso e acredito, até quero colocar já um compromisso. Se Deus quiser, nós vamos chegar, vamos ser deputado federal. E eu quero dizer para vocês hoje, eu não quero ter compromisso com a reeleição. Acho que o maior mal do país é a tal da reeleição. Eu não quero ter compromisso, eu vou fazer um mandato com as minhas convicções. E com as minhas convicções, desagradando um ou não, eu quero trazer resultado para a minha região. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar o que a gente chama de representatividade. Bom, eu vou trazer uns números aqui, porque é importante até para a gente poder estar colocando ao ouvinte, né, para quem está nos acompanhando no programa, dos números de voto aqui do sul do estado de Santa Catarina. Hoje nós estamos oficializado. Vai isso para o papel agora, semana retrasada nós tivemos essa informação, o eleitoral vai colocar, são 811.965 votos no sul do estado de Santa Catarina. A ANREC registrou, tinha 320 mil em 2022, 996, foi para 337.615 na ANREC. A Murel tinha 280.860 votos, foi para 299.201 votos. A região do Vale do Araranguá tinha 157 mil votos. Deixa eu colocar aqui para fazer certinho, para não furar aqui. 157 e foi para 159.331. O que mais cresceu foi a região da Murel. E desses números, que eram 761.187 mil votos em 2022, que passou para 811.965, teve um crescimento muito grande. Só nessa diferença aqui, nós comentamos aqui que elegeu 3 deputados federais, estamos 4 na verdade, né? 3 de um mesmo partido, um suplente, um primeiro suplente dos federais. E do estadual, nós tivemos aí a eleição do Thiago Zilli, lá no extremo sul, e do Vonei, aqui na região da Murel.
Então, se aumentou esse número de votação, e o que chamou a atenção também foi o voto no exterior. Bateu a casa de 1 milhão de votos no exterior. Desses, 865 mil estão credenciados a votar. Então, eles vão poder votar aqui no Brasil. Eles votam de lá, urna lá, vem o voto para o Brasil. 867 mil eleitores. Essa evasão que tu fala aí do pessoal, né, saindo, realmente é notório, né, e tá os números, diz o que acontece no país. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê o crescimento na nossa região. E das 3 micro-regiões, a que mais cresceu foi a Murel. Não proporcionalmente, em números mesmo reais, mais do que Criciúma. Então, é um dado muito interessante e que precisa ser trabalhado. Política também é matemática. Política é números. Tem que ir trabalhando com números, né? E a pergunta que a gente coloca, e aí eu vou dar aí 3 minutos para cada um, porque depois nós vamos no segundo bloco, fechando o segundo bloco, e depois a gente vai para uma apresentação de vocês, porque a gente fez essa introdução nos 2 blocos, depois vai para a apresentação de cada um, da vida profissional, histórico, político, enfim. Mas de a gente poder fazer um comentário sobre essa importância. Na sua visão, vamos começar pelo federal, depois terminamos no Jorge, com, né, o pré-estadual. Esse crescimento, isso chama atenção positivamente? Tu já tinha esses números? O que é que tu pensa? Qual é a estratégia que tu vai estabelecer para trabalhar em cima dos números do sul do estado de Santa Catarina, que é de 811.965 votos? Eu já tinha conhecimento, não dessa proporção, que a Morel tinha crescido mais do que a ANREC, mas a gente tinha essa noção, e muito conversando com empresários locais que dizem a quantidade de imigrantes, principalmente dos outros estados, né? Nordeste e principalmente também da região sul, lá do Rio Grande do Sul, muita gente aqui. E aí tem uma série de situações. Politicamente, lógico, a gente pode atuar. E depois de eleitos, inclusive, também porque há uma situação complicada, inclusive, de favelização. A gente vê hoje a entrada de Braço Norte já com uma situação muito complicada, porque nós estamos recebendo essas pessoas sem a estrutura para receber essas pessoas. Nós temos, por exemplo, um empresário grande lá de Braço Norte me comentou, hoje lá para te alugar um apartamento ou uma sala é R$ 1.500, mais ou menos, essa é a média. Eles recebem aquilo ali, recebendo de R$ 2.500 a R$ 3.000, é a média de um salário. Então, quase 50% do salário já fica para moradia. Então, a preocupação deles é o quê? De que, hoje em dia, quando fazem aquelas casas populares, verticalizar essas casas, colocar eles como para poder receber essas pessoas e tentar ser menos favelizado. A gente vê ali, quando a gente tem a entrada do morro ali, chama bastante atenção, porque as pessoas estão evitando de pagar esse aluguel alto. Então, isso é um exemplo do quanto a gente precisa se preparar para isso. Os nossos prefeitos, lamentavelmente, eles são sobreviventes ou eles são... dificilmente eles conseguem planejar alguma coisa porque eles dependem única e exclusivamente das emendas parlamentares. Para te poder fazer uma gestão hoje aqui, ele depende de um deputado, pedir pinico para um deputado, e fazer política dessa forma é muito complicado. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, logicamente, para poder se eleger, sabendo que realmente existe uma população que a gente precisa conversar com elas, e essas moradias é uma situação interessante, é uma situação que chama a atenção deles, né? E depois de eleito também ver essas particularidades. Bom, agora o pré-candidato Jorge, uma pergunta um pouco diferente da que eu fiz ali para o João Marcelo, só para o senhor ter os números. Na região carbonífera, Criciúma tem 152.500 votos, Içara tem 43.343, Forquilinha tem 22.311 e Orleans é a quarta cidade com 19.232 votos. Estou falando dos números que vai ser publicado agora. Certo. Uruçanga com 17.304, Cocal com 14.736, Morro da Fumaça com 14.109, Lauro Miller com 12.331 votos, Balneário Rincão com 19.590, Nova Veneza com 12.360, Siderópolis com 11.830 e Treviso com 3.961. Agora, da Murel, também em quarto lugar fica Braço Norte. Primeiro Tubarão com 81.715, Imbituba com 41.777,
Laguna com 36.166, Braço do Norte com 25.356 votos, Capivari com 18.180, Jaguaruna com 16.300, Imaruí com 10.100, São Ludgero com 9.831 votos, Gravatal com 9.380, Sangão com 8.860, Pescaria Brava com 8.370 e 13 de Maio com 6.511, Armazém com 7.160, Grã-Pará com 5.567, Rio Fortuna com 4.379, Pedras Grandes com 4.170, São Martim com 3.230 e Santa Rosa de Lima com 2.000 votos e 23. A gente veio aqui porque a região carbonífera ela tem 13 municípios e a região da Muriel tem 18, então um número maior. Então contempla no total, repetindo aqui para que o ouvinte está em casa, de 2022, Criciúma de 320.996 votos, aumentou para 337.615 votos. Então de 320 para 337. A Muriel de 280.860 para 299.201. E a região, né, do Vale do Araranguá, né, que tinha a votação de 159.331 para 175.149 votos. A pergunta é, pré-candidato Jorge Cor, essas duas micro-regiões onde você vai atuar fortemente, que é a região carbonífera e a região da Muriel, você tem aí 620 e poucos mil votos para brigar. É o suficiente para brigar ou você precisa sair fora? Sobra voto que não acaba mais. Na verdade, voto tem bastante na região sul. Claro, sem contar que você tem a concorrente também aqui, a Eleatriz em Tubarão, que é pré-candidata a deputado estadual, né? A concorrência é grande de todos os partidos. Na verdade, eu sempre tenho dito, tu és um candidato e tu tens voto para ir buscar. É só trabalhar, é ir atrás, é conquistar, é convencer. E fico feliz aqui nesses teus números aqui, que mostra que a Muriel cresceu bastante em números de eleitores. Ora, se cresce em número de eleitores, cresce em número de população. E se a população cresceu, não foi por acaso. Foi por causa de novas oportunidades que tiveram aqui na cidade e na região. Novas empresas, novos empregos, pessoas que vieram para cá. Cresceu mais que outras regiões. Isso é muito bom. É um bom número para que a própria o Tubarão possa se debruçar e trabalhar esses números, né? O positivismo que cresceu bastante. Então a gente fica bastante feliz. Tem voto para todo mundo, sempre disse. Hoje nós somos em 8 milhões de habitantes de Santa Catarina, eu acho que são 6 milhões e meio de eleitores. Vamos eleger apenas 40 deputados, um universo de 6 milhões e meio de eleitores, 40 vamos eleger, então falta ir agora atrás do voto. Muito feliz, esses números são muito bons, 811 mil votos aqui no Sul, é a região onde nós trabalhamos mais, independente de ANREC, a MESC ou a Muriel, é a região Sul, e a gente fica feliz em perceber que esses números aumentaram e com certeza vai aumentar a possibilidade de o candidato ter mais votos. Como tu disseste, política também é número, e é verdade. Política é conta de padeiro, é eu sentar na minha mesa e fazer uma avaliação. Bom, lá em Tubarão eu vou fazer tantos mil votos, lá em Braço do Norte eu vou fazer tantos mil votos, lá em Santa Rosa eu vou fazer tantos votos. Então é desta maneira que a gente vai tendo essa perspectiva de votos, vamos somar esses votos e vamos ver se vamos chegar nos 40 mil votos que precisa para um deputado hoje do MDB se eleger. A gente tem a ideia que nós precisamos de 40 mil votos e não é fácil, só que tem muito eleitores, tem muitas pessoas que estão esperando a visita dos pré-candidatos, tem muitas cidades que precisam também defender a ideia de um candidato local e com certeza a gente vai em busca desses 811 mil eleitores da região Sul. E a gente vai trazer aqui um perfil e a gente vai deixar à vontade também os pré-candidatos se quiserem fazer um complemento. Vamos começar com o pré-candidato Jorge Cor. Ele colocou já no início do programa, ele é natural de Braço do Norte, nascido dia 10 de maio de 1957. Eu sou 9 dias mais velho do que você. Parabéns. Advogado, graduado pela Universidade do Vale de Itajaí, a Univale, e pós-graduado em Segurança Pública e Qualidade de Vida pela Unesc. Além de advogado, exerceu a profissão de delegado
de polícia durante 27 anos, dentre os quais 15 na comarca de Orleans entre 1990 e 2005 e 12 no comando da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Criciúma entre 2005 e 2016. A formação dele e o espaço político. Ele, de família, tem aqui até eu trouxe aqui como um assunto muito delicado, mas a gente sempre traz, né, você em 2020, não, a perda do seu irmão. Foi. 2023, né? A perda, né? Seu irmão de 57 anos, 57 anos, né? Foi Covid também? Não, foi um problema de coração. Uma veia arrebentou, não foi um infarto, foi uma outra coisa e a veia arrebentou internamente, acabou ficando 100 dias na UTI aqui em Tubarão e... São a família de quantos irmãos? Na verdade, somos em 4, né? Era eu, o Carlos que faleceu, o Júlio e a Rosa. Então, uma família de 4 filhos. Então, o senhor foi prefeito em Orleans em 2 mandatos. E a gente pegou aqui os números que é interessante. O senhor foi eleito prefeito com 54,65%, fez 8.503 votos quando eleito da primeira vez. Naquela oportunidade, os seus concorrentes, e eu conheço muito bem, porque era muito amigo do Valmir Bratti, né, que foi seu concorrente, e Dr. Marcos, do PSD, PP e PSD contra o MDB, né, e o senhor acabou fazendo aí os 8.503 votos, ou seja, 54,65% dos votos. Depois foi reeleito, com 56, aumentou um pouquinho o percentual, 0,85% dos votos, fez 8.420 votos, e naquela oportunidade, né, teve outros candidatos e candidatos fortes. Na oportunidade da eleição de Orleans, teve aí também o Ulisses Gabriel, que é seu concorrente agora, né, que é delegado também, que é do mesmo segmento, e ele acabou fazendo lá em Orleans 5.446 votos, fez 36,77%. O senhor fez 8.420, né, 3 mil votos praticamente a mais, e fez o percentual de 56,85%. Também o outro candidato em Orleans que fez 18,32%, que é a terceira candidatura em Orleans, que aqui eu não tenho o nome aqui da... Doutor Renato. E está aqui agora, apareceu aqui, doutor Renato, né, e fazendo aí uma votação de 18,32%. Então, foi uma eleição difícil, de reeleição, manteve-se os números, né, só que nessa o senhor não sai com chapa pura, faz as coligações, né, e constrói. Essa sua saída lá da prefeitura, termina o mandato, 8 anos, né, o que você pode destacar dentro dos 8 anos em Orleans que pode ser um divisor agora na sua pré-candidatura como deputado estadual? Tancredo, na verdade eu tenho dito naquela época, em 2016, quando eu sou candidato a prefeito, e o Orleans passava por um momento muito complicado com a polícia, GAECO, Polícia Federal, e na oportunidade que eu fui candidato a prefeito, eu tinha como lema não roubar e não deixar roubar. Eu queria mostrar que os políticos são diferentes, que tem político sério, político desonesto, o Flamengo, o Vasco, então eles colocam tudo na vala comum. E eu, naquele momento, eu sonhava em ser prefeito e mostrar que a gente pode fazer diferente. Fui prefeito, me elegi, fizemos um bom trabalho. O meu primeiro mandato foi marcado com muita pavimentação asfáltica, principalmente para o nosso interior. Orleans é uma cidade que ela tem um município que tem 8.503 quilômetros de... É o maior do sul do estado de área territorial. Aliás, tem 542 quilômetros de extensão territorial. É um dos maiores que nós temos aqui no sul de Santa Catarina. E Orleans é muito grande. E aí e a agricultura de Orleans, ela é muito forte, ela é muito pujante. O nosso o sistema aviário, ave de corte, né? Produz o frango para vender para as grandes empresas para fazer corte. Os ovos é muito forte também, gado leiteiro, gado de corte. Então nós tivemos um trabalho muito bom, levando pavimentação asfalto para quase todas as localidades do interior. Isso fez com que Orleans cada vez mais crescesse no seu interior. Um outro feito inigualável por algumas cidades foi a internet de fibra ótica rural. Nós levamos a internet rural de fibra ótica para todo o interior de Orleans. Aonde você vai a 30 quilômetros lá na Três Barras, se você vai a 25 quilômetros lá no Chapadão, se você vai lá na Brusca, qualquer localidade, nós levamos a linha tronco
da internet rural, fibra ótica, e esta linha levava até a igreja, e no caminho os nossos agricultores então adquiriam o direito de pegar dessa linha tronco e levar para a sua casa a internet. Então o Orleans hoje, ela é quase totalmente coberta da internet rural. Isso fez com que o município cada vez mais crescesse, principalmente da agricultura. Nós temos hoje a emissão da nota fiscal eletrônica, que quando o agricultor vai sair para levar o seu produto, antigamente ele tinha que vir aqui na prefeitura, na Secretaria da Agricultura, tirar a nota manual para fazer a sua entrega em Tubarão, que ou outro lugar. Hoje, quando ele vai sair de casa, ele já tem a nota fiscal eletrônica. Hoje o Orleans, ela tem algumas localidades lá do interior que tem pousadas de turismo. O movimento econômico é forte, então, porque você faz, o Estado devolve isso, né? Só para te colocar que quando eu assumi o Orleans, naquele 2017, 2018, o Orleans era o terceiro município de maior movimentação econômica da agricultura. Nós entregamos agora em 24 como primeiro lugar nos últimos 4 anos. Então o Orleans realmente se destacou na agricultura. E o Orleans ele tem uma característica muito especial, que é o pequeno agricultor. Nós não temos grandes proprietários de terra, nós não temos latifundiário, nós temos pequenas propriedades rurais e que é dali que o nosso agricultor tira o seu sustento. Então foi um bom momento para a agricultura. Colégio, nós construímos 2 grandes colégios, né, de 1.500 metros cada um, pavimentação asfáltica, turismo. Então a gente fez um bom trabalho. Tanto é que na primeira eleição nós já fizemos aqueles 54% dos votos e na reeleição fizemos 56% e era esperado pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Então, bom, e esse trabalho, essa sequência de percentual de voto que você vem mantendo, né, na sua eleição, na sua reeleição, que também busca, né, para a sua pré-candidatura, depois na candidatura de deputado, esses votos ali em Orleans, não atrapalha um pouco? Por exemplo, essa semana agora passada, o governador esteve lá em Orleans e tem uma pavimentação asfáltica na Estrada Boa Rural de 13 quilômetros na mão do prefeito, no seu lombo, nas suas costas. Isso não atrapalha? Parabéns, estou feliz. Era uma das reivindicações nossas, sonho nosso, era dar continuidade ao asfalto da Ponte Preta, onde eu levei 3 quilômetros com recursos nossos, e agora eles vão levar da Ponte Preta até a Brusque, 13 quilômetros. E o governador, ele tem programas, ele tem planos, ele tem projetos, e um dos programas do governador é a Estrada Boa Rural. E a Estrada Boa Rural é para os municípios, não é para o prefeito que está lá no cargo. Então ele está levando a Estrada Boa Rural para todo aquele nosso pessoal que mora em Brusque, que mora em Rio Laranjeiras. Então eu fico feliz, estive lá, porque era o meu sonho dar continuidade cada vez mais à pavimentação asfáltica, e hoje Brusque vai ganhar muito isso. Então quem ganha é o nosso agricultor, quem ganha é o nosso interior, e o governador apenas está devolvendo o dinheiro que ele arrecadou em grandes impostos lá na nossa cidade, que nós somos um grande pagador de impostos, principalmente a indústria plástica. Nós temos ali um polo de indústria plástica muito forte, devolvemos muito recurso para o governo, a agricultura devolve muito recurso para o governo, e aí o governador foi lá devolver, está aqui 5 milhões, foi 5 milhões nesse primeiro momento, que eu vou entregar para a Estrada Boa Rural. E o prefeito, ele fez um financiamento de 6 milhões. Então, fico feliz, por quê? Porque enquanto prefeito, eu queria ter feito isso. E como deputado futuro, eu vou levar mais recursos para aumentar cada vez mais a pavimentação para o interior. Bom, e essa questão do seu trabalho forte ali, também uma continuidade de 8 anos, assume aí o seu sucessor. E na sua avaliação, o governo atual dá sequência no trabalho ou ele está pecando em alguns pontos? Não, na verdade, o Fernando, ele era nosso opositor daí. Daí eu perco as eleições com o meu candidato. Sim, tu perde com o candidato, mas aí esse era o nosso candidato. Mas o sucessor que eu digo, logo depois da sua candidata, você não fez o seu sucessor, mas a sucessão veio pela candidatura do Fernando. Pelo PP. Pelo PP. Ele assumiu e de lá para cá ele vem prefeito há 1 ano e pouco. Essa gestão dele, o senhor avalia positiva? Eu diria que os prefeitos estão muito felizes. Há muito dinheiro do governo do estado. Eu nunca vi tanto dinheiro, e isso o Laurinho em Braço Norte sabe, o Fernando sabe, o Valdir Fontanella sabe, o Lauro Miller. Eu nunca vi tanto dinheiro nos municípios como 2 anos agora que eles assumiram. Então, felicidade aos prefeitos que estão juntando esse dinheiro, fazendo as obras, porque obra é do povo. A obra não é do prefeito. O prefeito até vai levar o nome dele futuríssimo. Mas quem vai se beneficiar de forma direta é o nosso povo, é o cidadão, é aquela pessoa que mora na ponte. Então, eles estão muito felizes, porque tem muito dinheiro do governador Jorginho. Esse muro está muito grande para o pré-candidato Jorge Coy. Ele está em cima do muro, nem num lado nem no outro. O meu velho pai que diz o seguinte, que o sujeito que está em cima
do muro e ele toma pedrada dos dois lados. Se ele pegar um lado só, ele toma pedrada de um lado só, né? Estamos em pré-campanha. Estamos pré-campanha. Então, vamos agora ao João Marcelo. João Marcelo, a gente tem também o histórico político. João Marcelo, né, vai candidato a vereador e fica na segunda suplência, assume a Câmara também, né, fez um trabalho na Câmara de Vereadores. Depois tinha a sua candidatura a vereador bem encaminhada e foi buscado por um projeto de candidatura a vice-prefeito junto com Carlos Stipe no PSDB. E de lá para cá ele não colocou mais o nome à disposição, né, e agora coloca como pré-candidato. Essa sua trajetória você aprendeu? Porque de repente trocar o certo pelo duvidoso, ou de repente tu foi estratégico, tu mesmo querer sair candidato, ou acompanhou o que o partido precisava no momento com a sua pré-candidatura de vice-prefeito? É claro, a gente aprende, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai também entendendo que precisa ser um passo de cada vez. Lá à época, 2016, como tu bem falou, nós tínhamos uma candidatura muito bem encaminhada a vereador, tanto era bem encaminhada que nós fomos chamados pelo partido para assumir a candidatura a vice-prefeito ao lado do Carlos Stipe. Infelizmente a época não deu certo, e aí aquele momento de a gente refletir, né, se realmente é isso que a gente quer e tal, e que faz parte da vida de qualquer pessoa, ter os altos e baixos. Nós entendemos na época que atuar partidariamente era interessante, mas até então não estávamos mais colocando nosso nome à disposição do partido como candidato, né? Então a gente aprende, sim. Na época, quando nós fomos chamados pelo partido, nós tínhamos os números das pesquisas, os números indicavam uma boa possibilidade de eleição. Então seria até hipocrisia da minha parte dizer que a gente não vislumbrava ali uma possibilidade de cortar o caminho, né? Ao invés de ser vereador, já ia vice-prefeito, seriam 4 anos a menos de um trabalho ali, e isso é um dos motivos que hoje a gente aprende que isso tem cada tempo no seu lugar. Eu agradeço, sabe? Porque talvez na época, Tancredo, eu não tivesse tão maduro, inclusive, para assumir um mandato inteiro, eu não sei. Eu tenho plena convicção que Deus coloca a gente no momento certo, na hora certa. E quando a gente bota o nome de novo, depois de 10 anos, nas condições atuais que a gente vê a nossa região sem nenhum tipo de representatividade, talvez seja a hora, seja o momento, e a gente acredita realmente nisso, que a gente vai construindo a nossa história de acordo como Deus quer. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre, a gente comentou aqui que o Jorge, né, o pré-candidato Jorge Colli já está mais de um ano com o pé na estrada, né? E aqui em Tubarão, em setembro do ano passado, houve uma reunião e que foi definido, né, aí que a gente queria entender, foi definido pelo diretório, definido pela executiva, ou definido pelas lideranças políticas que tinham, né, com a sua pré-candidatura aqui em Tubarão. Antes de escutar, de repente, a convenção partidária, antes de escutar, né, uma reunião formatada com todo o diretório reunido, né, porque não adianta reunir uma parte, né, dos simpatizantes. A gente sabe aqui que hoje a atual executiva do partido detém um certo espaço, né, de cargos no governo municipal, dá mais aí de 20 cargos, 22 cargos, desse 90%, 80% aí é do pessoal da executiva. Então é uma executiva forjada em cima de uma estrutura que tem no governo. E essa sua escolha veio porque o senhor pediu, o senhor conversou com o deputado, o senhor falou com o atual presidente do partido, inclusive foi feito um documento, foi uma ata que foi assinada por todos os membros da executiva, publicada, foi feito um manifesto também. Isso aí é uma formatação do deputado Vonei Weber ou do MDB de Tubarão? Ô Tancredo, eu entro aqui em Tubarão o ano passado, exatamente, logo após a minha indicação pelo Vonei Weber lá no dia 29 de março. Depois, durante o ano, nós participamos de uma convenção, se eu não me engano, lá no campo lá do Maduro, onde foi eleita uma nova executiva, e a partir daquela executiva eu continuo cada vez mais a estar presente em Tubarão. Eu estive já 2 ou 3 vezes em reuniões da executiva municipal, em diversas ocasiões, onde a executiva, pelo menos aquela que consta no papel,
tem apoiado o Jorge Có como pré-candidato a deputado. E o que me importa e o que eu busco é essa união dentro do MDB, dentro da executiva, do diretório e de simpatizantes. Então, na verdade, a história do MDB de Olho de Tubarão, ela veio com alguns problemas do passado e agora ela está mais ou menos se encaminhando para um momento de paz. E nesta paz eu encontro uma grande aceitação do grupo, da maior parte do grupo do MDB, apoiando a minha pré-candidatura. Claro que o MDB daqui de Tubarão cabe somente a ele fazer a reunião com o diretório executiva e apontar quais são os pré-candidatos a deputado estadual e federal. Eu tenho aqui o Jorge Có como pré-candidato a deputado estadual, tenho o Joma como federal. Então, na verdade, o que a gente quer é vir aqui em Tubarão com o diretório do MDB organizado, com esses cargos em comissão na prefeitura, que também partido político, em determinado momento, tu ocupa alguns espaços, e se o Sorato abriu alguns espaços para o MDB, está sendo muito bem ocupado. Eu conheço já o Heitor como secretário da Fazenda, fazendo um belo trabalho. Tu tens ali o Samuel, também secretário de Desenvolvimento Econômico, o Miltinho, na fiscalização de trânsito. Então, na verdade, são pessoas qualificadas. E é dessa maneira que a gente constrói a pré-candidatura do Jorge Có. Eu, para entrar em Tubarão, sozinho, eu não ia fazer 10, 20, 30 votos. Eu tenho que entrar pelo diretório. O diretório hoje, para mim, ele está pré-constituído com o Rodrigo Pavei como presidente e demais membros. E é esses membros que eu constantemente tenho estado aqui, o Joma tem estado presente nessas reuniões, e a gente, então, abraçados, estamos tentando buscar cada vez mais o voto em Tubarão. O senhor não tem a preocupação, de repente, porque isso não foi combinado com o eleitor. Nós colocamos aqui 300 mil eleitores aqui na região da Murel, em Tubarão, 81 mil. De repente está só nessa bolha política, porque é uma bolha política que traz o seu nome, e o restante dos eleitores e o pessoal da cidade. O senhor não tem a preocupação, de repente, de estar só focado nessa bolha? Eu tenho a preocupação aqui em qualquer cidade, porque agora, quando a gente está na pré-campanha, o primeiro local que a gente busca apoiamento é nos diretórios municipais, é nos vereadores, é nos prefeitos. E a partir desse núcleo que detém o poder lá nos municípios, é que eles vão tentar levar o nosso nome lá na ponta com o eleitorado. Claro que aqui em Tubarão, além de eu ter este apoiamento do diretório, eu preciso agora que o diretório, juntamente comigo, vá lá na ponta, vai lá no bairro, vai lá naquela vila, vai lá naquela rua, apresentar o pré-candidato do Jorge e buscar o apoiamento. E isso é em todos os municípios. Claro que me preocupa, eu sou o candidato de tal cidade pelo diretório. E daí? Qual é o eleitor? Como é que eu faço para chegar lá? Mas aqui em Tubarão eu já estive em vários locais, eu já estive em várias reuniões, já estivemos 2, 3 vezes em reuniões do MDB, já estivemos lá no campo do Maduro, que é o nosso vereador, já participamos de 2 bingos dele, já participamos de outros eventos. Então, na verdade, a gente tenta agora sair da bolha partidária e ir na bolha agora do eleitor. E é dessa maneira que a gente acredita que as nossas lideranças municipais é que fazem a campanha. Eu, deputado, Tancredo, lembra quando tu era candidato a vereador? Tu ia lá no bairro X, tu não visitava, digamos, casa a casa naquele bairro lá. Tu tinha uma liderança e aquela liderança fazia os votos para ti. É o meu caso. Eu tenho hoje 70 cidades para ir constantemente atrás dos votos. Mas eu não consigo ir em cada casa, em cada rua, em cada bairro. E aí é onde a gente tem as lideranças, os vereadores, os cabos eleitorais, aquelas pessoas que vão multiplicar este voto em cada cidade. E aqui em Tubarão a gente espera que o MDB hoje constituído faça esse papel para buscar. Tomara que seja 2 mil votos, 3 mil votos, 4 mil votos, porque voto tem. Agora depende de estratégia política para a gente chegar e trazer esse voto para a nossa candidatura. Dependendo das lideranças que o senhor pegar, também depende da simpatia dessas lideranças, né? E da representatividade. Porque às vezes nem tudo que reluz é ouro. João Marcelo, sobre a questão da sua pré-candidatura, a gente vê que dia 2 de fevereiro que praticamente a coisa clareou. Né? Naquela oportunidade esteve ali o ex-governador, né, de Criciúma, o Eduardo Moreira. Ele declina e numa conversa que vocês tiveram, o seu nome consolida, né? Foi tirada toda aquela sombra de que teria candidatura e tal. Em fevereiro, né, dia 5, numa reunião, inclusive enfatizada por uma fotografia junto ao Eduardo Moreira, as lideranças, enfim. E aí eu enxergo que tu começa dali para frente botar o bloco na rua, nessa pré-candidatura, né? Claro, vai formatar depois na candidatura. Mas isso tem um trabalho importante nesse sentido?
Tu considera que a largada foi aí? Porque, como diz o Jorge Cotto, começou um pouco mais atrasado, mas tu tá acelerando o passo, né? Ali foi o divisor de água? Foi a chave virada? Não tenha dúvida. Ali a gente se sentiu legitimado pelo partido de Tubarão como ser o pré-candidato, como ser o representante da região da Murel. Na verdade, naquele momento, falando por Tubarão ainda, né? Alguns municípios geralmente têm essa, vamos dizer, não é ciúme a palavra, é ter, vamos dizer, a insatisfação de vir determinações que não são deles, né? Eu vi muito isso em Laguna, de a gente achar assim, ouvir sempre assim, que Tubarão pensa que manda na região. Não era o caso. Então a gente estava lançando o nosso nome como representante de Tubarão, do MDB de Tubarão, para depois perseguir a cada município. E aí nós tínhamos, desde aquele momento, o deputado Vonei Weber me abraçou, assim como o Jorge. Eles têm me colocado em absolutamente todas as reuniões, pedido voto, mostrando para todos os eleitores, e aí o Jorge coloca bem, os eleitores do nosso partido, né, as nossas executivas, os nossos diretórios, dizendo para todo mundo que os candidatos do Vonei e do Jorge na região, o candidato do Vonei Weber é o Jorge e o Joma na região. Né, claro, com respeito a quem já tem os compromissos políticos, a gente tem falado isso sempre. Para o político conseguir se manter na vida pública, ele precisa ser grato e ser leal. Né? Essas são as duas, vamos dizer, características principais. E aí, por esse motivo, a gente respeita quem já havia sido firmado outros compromissos. Mas a gente também entende que, por ser da região, por ser o representante de um deputado que já tem um gabinete muito bem estruturado, mais do que isso, com credibilidade. Todos os momentos que a gente tem ido nas reuniões, a gente tem visto nas pessoas o que o Vonei fala é muita verdade. O que o Jorge fala aqui quando ele e ele até esqueceu de falar do saneamento básico lá de Orleans, que é 99% da cidade inteira, isso interior também, do município, né, Jorge? Suprida pelo saneamento básico, coisa que só ele e o Vonei Weber fizeram em São Ludgero, não existe no país, não é no estado, é no país. Então, quando tu estás ao lado dessas pessoas fazendo campanha, a gente se sente representado, porque é assim que a gente quer, há tanto tempo buscando, né? E quando o Eduardo, tu falas do Eduardo, o Eduardo até então disse que não iria, mas depois daquele momento ele foi muito estimulado. Grandes lideranças do partido queriam que ele fosse o candidato a deputado federal. Inclusive o próprio Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB, ligava para ele dizendo que ele tinha que ser o candidato. Isso me deixou sangrando um pouco nos últimos dias, nos últimos 30 dias, 20 dias. Mas até a Kika chegou aqui agora, a Kika é testemunha, sempre em ligações particulares, em conversas particulares, ele sempre teve a palavra dele era de que ele não era o candidato. Então nós seguíamos no trabalho com a certeza de que nós seríamos o representante. Agora, de uma vez por todas, realmente ele declinou. Então aí a gente tem, com o apoio dele, feito uma campanha ainda mais, vamos lá, robusta na região. Bom, João Marcelo, acabar de citar a Kika, a esposa do João Marcelo, isso, acaba de chegar aqui nos estúdios também. Veio filmar a gente. Veio daqui uma mãozinha também, né? A campanha pobre não tem. Como é que é? O João Rodrigues tem feito isso, né? Ele traz a esposa junto para filmar, né? Vem aqui e me ajuda. Essa aqui é a minha equipe. Essa aí é a minha equipe. Então, que bom que chega aí sempre também fazer política com a família, isso é muito importante. Agora a gente vai num intervalo comercial para ir para o último bloco. E nesse último bloco a gente vai estar falando da estrutura, das pré-campanhas, vamos estar falando da equipe, né, vamos estar falando também da preparação para a convenção e principalmente sobre o desenvolvimento que está, né, e está desenrolando na questão, né, do posicionamento de candidatura, não só de você de estadual federal, mas também, né, para o majoritário. Né? Todo pré-candidato, que ele começa a estabelecer um trabalho, ele busca algum profissional para poder organizar. Uns já buscam o coordenador, outros já buscam quem vai estar acompanhando o deputado, outros já tem lá uma equipe com motorista, um carro, quem vai fazer o quê, começa a tomar umas definições. Né? Nesta pré-candidatura já existe isso, se bem que toda essa estrutura é bancada pelo próprio candidato, mas tem que ter. No seu caso, né, o pré-candidato Jorge Có, tu já tens um time formadinho ali para pré-campanha ou vai deixar isso para depois de oficializar
na convenção partidária? Não, na verdade, desde aquele primeiro dia, a gente sempre tem uma equipe, né? Pessoas, colegas, amigos lá de Orleans, me ajudam como pode. Eu tenho a Esther como nossa assessora de marketing, eu até hoje dispensei, que é no sábado de manhã, deixei ela em casa, ela é de Cocal do Sul, ela se formou agora em jornalismo e ela faz todo o nosso trabalho de marketing. A gente tem motorista na hora que precisa, aqueles freelance no caso, né? Quando tu vai um pouco mais longe, tu sempre tem um motorista contigo, até porque a campanha é muito cansativa, a gente tem que estar andando, tem que, ao mesmo tempo que tu estás fazendo uma viagem, o motorista vai levar o carro e tu vais contactar no teu telefone, na tua internet. Então, na verdade, a gente tem essa equipe, mas hoje, aquela primeira equipe é dos colegas, aquela turma que realmente tem colaborador espontâneo. Colaborador espontâneo. Lá em Orleans a gente tem uma equipe boa, que toda vez que precisa de qualquer socorro, é só chamar, eles vêm correndo. Então só hoje a gente acabou dispensando a nossa Esther, ela que é de Cocal do Sul, e hoje então eu dei a dispensa. Mas a equipe, não tem dúvida nenhuma, até porque toda essa pré-campanha é tudo com recurso do candidato. Candidato algum, e aliás, na pré-campanha, quando nós vamos para nossas convenções, o que eu tenho visto e aprendido é que somente os deputados federais é que têm os recursos do fundo eleitoral. Os deputados estaduais, me parece que não tem nem este recurso. Os senadores têm, governadores têm. Então, na verdade, toda a nossa campanha será feita com nossos recursos próprios. De vez em quando tu ajuda, tens um colaborador, de vez em quando tu tens um amigo teu, tu tens uma pessoa que está querendo te ajudar, então é uma forma de doação eleitoral, mas isso só depois do dia 5 de agosto, quando nós tivermos o nosso CNPJ da campanha. Então, até lá a gente tem que se virar nos 30. Tanto é que agora chamamos aqui, que a esposa aqui agora do João Marcelo, que ela estava em trabalho, ela veio aqui fazer algumas filmagens desse nosso local aqui do ambiente. Bom, só para o eleitor também tomar ciência, a gente pegou algumas informações. Eu falei que as convenções partidárias é entre 20 de julho a 5 de agosto. Os registros de candidatura será até 15 de agosto, quando vão ser feitos os registros. Depois, o início da propaganda eleitoral vai ser dia 16 de agosto, um dia depois. Também, nas ruas e na internet e no horário eleitoral gratuito, o início é dia 28 de agosto até dia 1º de outubro. E é importante a gente colocar, a partir do dia 4 de agosto, rádio, televisão, não pode veicular notícias, né, de candidatos. Então, por isso que a gente está fazendo a nossa agenda até o dia 1º de agosto, porque a partir do dia 4 não pode mais. Então, existe todo um critério, a Justiça Eleitoral estabelece, e são informações, esse calendário eleitoral aqui é fundamental para quem é pré-candidato, né? Para poder estar acompanhando, para poder estar, né, trazendo a informação para o eleitor e qual é a forma, né, qual é a estratégia de trabalho que ele vai usar nesses períodos. João Marcelo, e a equipe está formada? Eu vi que tu saiu na frente, porque tu estás com a Kika aqui já ajudando, e também, né, os parceiros, né, os colaboradores, os simpatizantes, que nesse primeiro momento pegam um engajamento contigo, né? O Jorge falou muito bem, a gente tem amigos nesse primeiro momento, né? Quando a gente começa a conversar e a estruturar a campanha, a gente tem também alguma experiência política já, como montar a equipe, mas nós temos aquelas cabeças pensantes, quando a gente se reúne num determinado dia da semana, à noite, para tomar um café, para conversar sobre a campanha, para definir o próximo passo. Isso são amigos e até tu, numa outra momento que eu tive aqui, tu me perguntasse da coordenação, eu citei alguns nomes, mas até a gente vai pensando depois, não existe um coordenador geral, essa figura eu não tenho, mas essas pessoas que nos ajudam, e é muito legal porque 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, elas indicam caminhos que a gente jamais imaginaria. Então isso é muito interessante. E a estrutura do dia a dia, hoje está a Kika aqui, mas nós temos, eu tenho o Davi, no mesmo sentido que o Jorge tem a Esther, eu tenho o Davi, que o Davi é muito conhecido, é da Monde Filmes, da produtora, faz inclusive as campanhas publicitárias aqui da prefeitura, é um amigo de infância também. O Davi é um cara muito bom no que ele faz, tem me ajudado muito. Agora nós sentamos e fechamos também uma meninada aí que é impressionante como essa turma tá voando, viu, Tancredo? Com dados, com números, o que vai, o que não vai, isso aqui tu não publica, isso é muito interessante, e essa gurizada, ela dá um show em nós, né? E a gente fechou para essa próxima semana, já vamos começar com esse tráfego pago, essa vamos dizer, publicidade em cima de dados, e é assim que a gente vai se virando. Até o Jorge, quando fala que lá no fundo eleitoral nós vamos ter
algum valor do partido, eu até agora não vi nada e não sei se votei. E nem matei. Então a gente tem que lutar. A campanha ela está focada realmente em muito trabalho, nesses amigos, na esposa, enfim, na família, mas principalmente em muito trabalho visitando o que a gente está pagando mesmo, é a gasolina para estar em cada município todos os dias. Isso realmente a gente não dá para deixar de lado. Tu vai abrir a vaquinha para buscar a colaboração dos Tu sabe que eu pensei nisso, Tancredo? Por um momento, eu pensei bastante nisso e acho que realmente quem está consolidado e quem está fazendo... Tu citasse aqui o Renan Santos, né? Eles têm a vaquinha deles para contribuir, eles têm os livros que eles publicaram para te comprar, né? Eu vou ser franco, é antipático no meu modo de ver, tu pedir que as pessoas colaborem com a tua campanha. Por um lado, né? Por outro lado, tu tens alguém que acredita no teu projeto que daqui a pouco, não, a gente precisa mudar, eu vou ajudar esse rapaz a chegar. Tem esses dois lados da moeda. Eu confesso para ti que eu tenho pensado muito a respeito, mas não tenho a certeza se vou fazer ou não. Eu não sei se cairia bem, mas vamos pensar sobre o assunto. Com relação ao fundo partidário, qual é o teu posicionamento? Não, o fundo partidário, se por acaso vier para eu poder fazer a campanha e poder chegar à representatividade, eu vou utilizar sem nenhum tipo de constrangimento, eu falo isso, até porque todos utilizam. Quem diz que não utiliza tá mentindo. Todos utilizam, inclusive o Partido Novo, que começou com uma diretriz de que não usar o fundo eleitoral, né? Hoje utiliza bastante. Então, assim, o que vier para deputado federal em Santa Catarina para nós usarmos na campanha, devidamente legalizado, devidamente registrado, com as prestações de contas devidas, eu vou utilizar sem nenhum tipo de constrangimento. Jorge Có, e o fundo partidário também pensa da mesma forma? Difícil é vir, mas vamos ver. A regra do jogo hoje ela é colocada com fundo partidário. Se eu lá na origem, se eu tivesse lá na Câmara dos Deputados, se eu fosse lá senador e tivesse que votar contra, eu votaria contra. Com certeza. Mas a regra do jogo é essa. Então quem quiser jogar no jogo, joga. Mas a origem é que deveria ter dito não, mas os deputados federais e senadores adotaram essa linha do sim, e hoje a regra do jogo, quem pode utilizar, vai se utilizar, quem tem, vai ser beneficiado do fundo eleitoral, tem deputados, candidatos que tem candidatos que não tem. Mas na origem, se eu tivesse que votar, eu votaria contra lá no Congresso Nacional. Bom, agora está se batendo muito nessa questão, né, da carga de trabalho 6x1, 5x2, e uma movimentação forte. Hoje cedo, eu saí aqui para tomar um café na padaria, os postes estão todos panfletados com o rosto de todos os deputados, né, que votaram contra essa transferência para a questão do 6x1. Né, essa movimentação, o que vocês pensam? Do lado positivo para o trabalhador e do lado positivo para o empresário. Vamos começar com o João Marcelo? Eu tenho uma posição muito definida sobre isso. Nós temos realidades diferentes. Nós temos uma lei que ela coloca todo mundo, né, uma tentativa, esse projeto de lei 6x1, para redução da carga horária, que coloca todo mundo no mesmo barco. O servidor, ou o funcionário da saúde, o funcionário da educação, o funcionário de uma empresa... Não, eu estou mostrando aqui os inimigos panfletos. Do povo ali. Tem aqui a relação, inclusive lixos, muitos com o rosto dos deputados federais, né, que fizeram a prorrogação, né? São os deputados que estão pedindo aí o fim e não querem a escala de 6x1, então a gente está... Isso, eu estive em Brasília na semana passada e eu notei muito isso nas discussões. As discussões elas estão superficiais. Agora, o que é importante? A esquerda identitária, que é essa extrema esquerda aí, colocando o nome como se todo mundo fosse ruim, e a direita também colocando do outro lado. Então é o seguinte, a discussão ela é política, ela é ideológica, ela não é do mérito da questão. Quando a gente trata do mérito, a primeira coisa que a gente tem que ver, Tancredo, é as realidades de cada determinada região. Eu não posso achar que o trabalhador de São Paulo, que sai às 4 horas da manhã, pega um ônibus, 2 horas, 3 horas, não consegue viver com a sua família, volta, pega o mesmo ônibus, mais 3 horas dentro, é o mesmo trabalhador, a minha realidade de Tubarão, que começa a trabalhar aqui na Gráfica com às 7 horas e sai de casa às 6h55. Eu não posso colocar esse trabalhador na mesma lei de um trabalhador de São Paulo. Eu não posso achar que o empresário que dá todas as condições aqui, por exemplo, lá em São Ludgero, lá em Orleans, que são cidades menores, que daqui a pouco tem uma motinha, vai em 5 minutos,
com esse cara que trabalha lá e que realmente não vê a família. Então, as discussões, elas precisam sair do campo ideológico e precisa vir discutir o mérito. Uma lei, ela não pode abranger todo mundo da mesma forma, primeiro pelas características do país e segundo pela própria natureza do trabalho. O trabalhador do chão de fábrica é diferente do, por exemplo, do trabalhador da educação. A mentalidade, o esforço é diferente. Um é mental, o outro é mais físico. Daqui a pouco tu tens produção lá. Hoje até nós estávamos falando, a Intelbras parece demitiu 3 mil colaboradores por aquisição de novas máquinas. Aquelas pessoas saíram de lá. São realidades completamente diferentes. Então, quando tu acaba discutindo do campo ideológico, essa extrema esquerda, ela não contribui para o processo, ela não contribui para o trabalhador. Ela não discute o mérito. Ela vem aqui meter pau na extrema-direita ou na centro-direita, que daqui a pouco está tentando discutir essa matéria. Então, acho que a gente precisa parar, refletir e sair do campo ideológico. Essa é a minha posição. Esse é um posicionamento de pré-candidatura federal. Agora, vamos para a pré-candidatura estadual, que é a realidade no Estado, e a gente começa a também ver. E um dos fatos, e para quem teve experiência de ter 2 mandatos de prefeito, de recursos. O senhor acabou falando ali que recursos estão vindo historicamente para os municípios de todos os 295 de Santa Catarina. A forma da distribuição desses recursos, ele não está sendo um pouco desigual, porque às vezes está favorecendo várias regiões, tem municípios aí que não recebeu uma quantidade que outros estão recebendo, e bem acentuadas, né? O senhor, como deputado, o senhor é favorável a essa questão da distribuição, porque começa lá na Assembleia Legislativa, quando da aprovação do empréstimo, né, para o governo do Estado, para poder estar investindo nos municípios. Essa dosagem que tem das bancadas regionais, aqui no nosso caso, nós temos 7 deputados aqui no sul do estado de Santa Catarina. Essa divisão, você não acha que teria que passar por um critério melhor para poder fazer essa distribuição? Lembrando que o cargo de governador do estado ele é um cargo político. E como cargo político, ele é eleito por um grupo de pessoas, um grupo de partidos. E quando ele é governador, ele provavelmente vai governar politicamente também. E o Jorginho hoje detendo o poder no PL, nos seus aliados, quase a maioria dos prefeitos do PP, que tem os prefeitos do PP lhe acompanhando. Ele faz uma distribuição na visão dele, na visão do grupo político dele. Então eu quero crer que realmente ele tem levado mais recursos para A, B ou C do que para C ou D. Então é um cargo político e ele tem distribuído politicamente como lhe bem convier. Então, na verdade, não tem dúvida nenhuma. Eu tenho dito, enquanto presidente da FECAM, a gente sempre tinha um lema, menos Brasília e menos Florianópolis, mais recursos nos municípios, para que o governo não tivesse esse poder centralizador que ele tem e dar como ele quer, que há muitos municípios que se sentem prejudicados por causa da oposição ao governo do estado. Então, onde é que nós podemos colocar mais recursos nos municípios? Melhorando aqueles índices de retorno de ICMS. Nós temos um índice de retorno de ICMS em lei há muitos anos, então nós tínhamos que mudar aquele índice do retorno de ICMS para os municípios, no caso. Nós pagamos para o governo então devolve em recursos de ICMS para o nosso município. Nós temos que aumentar aquela alíquota de forma geral para todos os municípios, mesmo aqueles que recebem mais como recebem menos. Mas muitas vezes seria de forma igualitária. Nós temos outros mecanismos que o governo poderia devolver recursos para o município através do IPVA, que hoje 50% é do Estado, 50% do município. Ele poderia ter deixado esse 50% do Estado para os municípios. Tudo isso poderia ficar na mão dos municípios. E cada município saberia o que fazer. Mas quando hoje há leis que amarram esta distribuição, o governador faz a parte política dele, entrega para quem quer, como quer e principalmente em véspera da eleição. Essa semana o governador esteve aqui na região sul, visitando todos os prefeitos do PP, entregando recursos, em detrimento talvez de outros lá da região oeste ou nordeste lá aqui, que não receberam a mesma cota. Então eu vejo que é menos Brasília, menos Florianópolis e mais municípios. E na segurança, o senhor vai ter um concorrente direto, né, até porque ambos são de Orleans, né, tem um reduto eleitoral em Orleans, ambos disputando uma pré-candidatura de estadual, ambos da segurança, né, e o senhor ocupou um cargo regional, ele ocupa um cargo estadual. O que é que você faria de diferente do que ele fez
né, como deputado estadual, um trabalho na Assembleia Legislativa para fortalecer a segurança no estado de Santa Catarina? É o direito dele buscar uma candidatura, ele é candidato, é pré-candidato a deputado estadual também, pelo PL, né? Ele foi até então delegado geral por 3 anos e meio, esteve à frente da delegacia geral, fez um trabalho que ele entende que foi o melhor naquele momento para a polícia ou para o governo do estado. Eu só quero colocar que eu hoje, como pré-candidato a deputado, eu quero ser um deputado para trabalhar na área da segurança na Assembleia. A Assembleia é onde tu vais agora prospectar as leis, tu vai fazer leis, tu vais buscar alternativas para melhorar a segurança. O delegado geral, até então, quando ele estava no poder, ele cumpria metas, cumpria determinações, cumpria aquilo que lhe cabia. Eu, na Assembleia, eu estarei livre para apresentar projetos de leis para melhorar a segurança. Eu, como deputado estadual na segurança, eu posso discutir com os 40 deputados que lá estão, até porque é interessante que nós vamos ter sempre um deputado médico, um deputado agricultor, um deputado comerciante. E nós podemos ter Defende um segmento, né? Cada qual no seu segmento. E a segurança é extremamente importante hoje no nosso país. Por isso, a importância de um candidato lá na Assembleia de delegado de polícia ou na área da segurança pública. Claro que a segurança pública ela é muito mais contextualizada, ela é prevenção, ela é contra as drogas, ela é muito mais contextualizada, ela é família, prevenção, o núcleo, né, lá na ponta família. Então, na verdade, a gente pode sim contribuir como um delegado de polícia na Assembleia. Esta é a minha proposta, de ser um deputado na área da segurança. Claro, eu também já fui prefeito, eu também passo pelas áreas da saúde e educação, eu também passo pela área da infraestrutura, também passo pela área do esporte. Então, na verdade, a gente tem uma gama de conhecimentos que vai beneficiar o povo de Santa Catarina. E também coloco esses 30 anos de vida pública, 27 delegados, 8 de prefeito, 8 de vereador, como uma ficha limpa e libada de todos os momentos que eu estive nesse ou naquele setor, ou nesse ou naquele poder, eu nunca saí manchado. Isso é muito importante, porque o povo cobra muito do político. Politicagem, corrupção. Mas olha o histórico de cada político, olha o nosso histórico, você não vai encontrar nada. É dessa maneira que eu me apresento como um pré-candidato de ficha limpa, querendo ser um deputado estadual na área da segurança. Nessa sua trajetória, que o senhor está visitando os municípios, as lideranças, você tem encontrado suplente vereador, prefeito, vice-prefeito, ex-prefeito, presidente de partido, e está nesse imbróglio todo dessa pré-campanha, a definição do majoritário no Estado. O senhor perdeu algum cabo eleitoral ou algum apoio de liderança em função, né, da posição que o senhor toma com relação à questão do governo do Estado? Sim, a gente perde. Esses dias atrás, um amigo meu lá em Olhanes, eu fui cumprimentá-lo. Daí, tudo bem? Tu sabe, eu sou um pré-candidato a deputado estadual, quem sabe vão ficar com a gente. Tá, e o teu governador quem é? Eu vou ficar com o João Rodrigues. Não, então não dá porque eu sou do Jorginho mesmo. Então não adianta que, quando tu toma posição, algumas tu vai perder. Tu vai ganhar um núcleo grande naquele time que tu estás, naquela bolha que tu estás. Mas automaticamente tu vais perder. É só eu, de repente, eu tive um amigo meu também, ele perguntou para mim qual é a minha posição de governo federal, eu sou de direita, e não, então não vou votar em ti, porque eu sou de esquerda. Isso a gente vai encontrar muito. Mas você tem que ter a sua posição, e nesta posição você vai ter que convencer o teu eleitor a ficar contigo por causa disso ou daquilo. Mas que perde, não tem dúvida nenhuma. Até pelo discurso do João Rodrigues, que diz que é um posicionamento de direita, né? Direita, apoio amigo do Bolsonaro, enfim. Então, com isso, tu também, para presidente da República, tu também tem um apoio. Direita, sem problema nenhum, independente de Zema, Caiado, eu sou muito simpático. Flávio, com todo esse problema que deu agora, deu para realmente dar uma diminuída na candidatura dele, né? Esfacelou a candidatura. Eu creio que nós temos boas alternativas. Nós temos esse Renan, esteve aqui, não teve, Renan? Esteve aqui. Renan, bom candidato. Temos o Zema, bom candidato. Temos o Caiado, bom candidato. Flávio até então sujou o pé, deu batom na cueca, e quando dá batom na cueca, vamos ver o que houve e tal. Já não chega o Lula com essa cueca toda cagada e embatonzada. Será que mais outro com a cueca embatonzada e cagada chega? Peraí, vamos buscar quem tá com a cueca limpa, quem não tá com a cueca manchada. É essa a visão que eu tenho, da direita, mas nunca com a quadrado da esquerda do Lula. E de senador, o senhor já tem uma posição? Tenho. Senador Espiridão, a mim, 100%. Eu não posso trocar um velho catarinense por um novo que não conhece o estado, carioca. Então eu fico pelo velho, fico pela experiência, fico pelo Espiridão a mim, independente do partido. Ele é do PP, do MDB.
Ok, mas eu não troco um velho catarinense por um novo do Carioca do Rio de O Janeiro. senhor tem direito a 2 votos para o Senado. Qual seria o segundo? Em princípio, nesse momento, Carolina Detoni, que também não vou votar na esquerda com Décio Lima, não tem outro candidato. Se o MDB agora, junto com o PSD, colocasse uma segunda opção que está em análise, talvez a gente ficaria com o segundo voto no nosso grupo. Mas se não, meu primeiro voto é Espírito a mim, segundo voto, Carolina Detoni. Bom, bem posicionado. Agora não teve muro, hein? Agora teve posição. Não teve posição. E, Joma, vamos começar com o governo do Estado, né? A gente sabe também, e hoje tu tens talvez uma dificuldade maior do que o próprio Jorge Cobb, porque hoje o MDB participa do governo aqui em Tubarão. Tu tens, né, além de participar no governo, tem também uma ascendência muito forte pelo relacionamento, pela amizade, que é com o próprio prefeito, né? Isso vai refletir na questão do posicionamento para o governo do Estado. Os teus padrinhos políticos, os teus apoiadores mais fortes políticos têm uma tendência de João Rodrigues, né? Como é que tu fica nessa posição para o governo do Estado? Tu perde ou tu ganha, ou tu já encontrou algumas lideranças que, não, vou abrir mão, vou estar contigo, outros, não, porque tu vai estar aqui, eu vou estar contigo. Como é que está esse cenário? Eu poderia repetir todas as palavras do Jorge, né? O Jorge se colocou bem agora, nós temos um encaminhamento partidário, que é um encaminhamento que provavelmente tem tudo, leva a crer que nós vamos estar com o João Rodrigues. Eu não posso ficar fora desse encaminhamento partidário. Foi assim que eu fiz lá em 2016, quando eu deixei de ser vereador pelo chamamento do partido, e agora também não vou ter como fazer, é uma questão partidária. E aí eu digo, a gente tem dito que as pessoas, nós temos que votar nas pessoas, nós temos 2 bons nomes, ninguém até porque seria até uma contradição nossa, a gente participou, o MDB participou do governo, né, até agora. Então nós temos que realmente reconhecer também a nossa ajuda que foi dada ao Jorginho Melo, isso é fato. Agora, nós temos um outro candidato que tem 83% de aprovação como candidato reeleito em Chapecó, que também entregou muita coisa, que também entregou muita obra, que também entregou um posicionamento de direita, inclusive naquela questão dos moradores de rua, que tem feito um trabalho exemplo para o país. Alguns municípios, alguns outros prefeitos do país têm ido a Chapecó para entender a política que foi feita lá. Então nós temos 2 bons nomes hoje, da direita, centro-direita, um da mais extrema-direita, outro um pouco mais centro-direita, que é o discurso do João Rodrigues, que particularmente me agrada mais. É um discurso mais tranquilo, mais humano, menos ideológico, mais de resultado. Quanto à relação nossa aqui com o Sorato, algumas vezes eu conversei com ele, ele entende, e aí nós também entendemos. Pro município, é muito interessante que o Jorginho permaneça pela proximidade com o Sorato, isso a gente tem que reconhecer, né? O Sorato tem feito uma administração com muito dinheiro também, assim como outros, porque tem um governador do estado com relação. A gente não pode também tapar os olhos para isso. Agora, eu não tenho dúvida também que nós, no encaminhamento partidário, aqui dentro, ele vai saber separar as coisas. O município é uma situação, estadual ele tem que saber separar as questões partidárias e entender o que o MDB aqui tomar como pro MDB sendo melhor, né? Então eu não vejo que vá haver dificuldade. Perder, a gente vai perder. Isso Na hora de apurar os votos, na hora do aperto, do arroxo ali, muita gente vai respingar, né? Vai derrapar na curva, a gente vai ver quem é quem, né? Vai ver quem tem posição firme, vai ver quem vai ser a mim, vai ver quem vai ser Carol Detoni, quem vai ser Carlos Bolsonaro, tudo isso vai vir à tona. Nós vamos esperar para ver, mas enfim, nós já vamos trabalhar com quem realmente está do nosso lado. E senador? Senador, não tenho dúvida nenhuma. O Amin, ele vai aqui na casa em Gravatal, ele se chama pelo nome. Ele sabe exatamente o que aconteceu na Serra. Ele luta diariamente pelo Morro dos Cavalos, a Serra da Rocinha, toda a nossa aqui Turvo, ele sabe onde é que é. Não vem aqui fazer a visita, tomar um café para bater foto. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Independente de família, Bolsonaro, independente, não é essa a questão. A questão é que nós já temos um exemplo que foi do senador Jorge Saif, que é horroroso. Horroroso. Foi um péssimo senador para o Estado. Ele não tem nenhum tipo de vivência em Santa Catarina. Muito pelo contrário, tem rolo na empresa dele. Tem rolo na empresa dele lá em Itajaí. Não convive, não sabe a nossa realidade, não está nem aí. Então, eu digo com boca cheia. Aliás, é o que nós temos vendo e ouvindo de companheiros do MDB mais antigos, MDB rachado, dizendo que é a primeira vez que eu vou votar numa minha vida. É a primeira vez que eu vou ter... Tem uns que dizem que vão botar adesivo no carro.
Né? Então eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo. A minha é um baita cara, tem lutado, tem feito um trabalho honesto, direito, pelo Estado de Santa Catarina. Segundo voto. Segundo voto hoje a Carol Detone também. É uma menina de direita que tem feito um ótimo trabalho. E aí nós vamos ver se na segunda vaga nós vamos ter um outro senador. E presidente da República? Presidente da República, eu sou hoje e simpatizo mais com o Caiado. Por quê? Essa história do Flávio Bolsonaro realmente está muito pesada. Está muito pesada. E eu podia repetir a palavra aqui. É cueca suja, mal lavada, aí já tem o Lula demais. Não houve ainda uma explicação convincente do Flávio para todo esse dinheiro aí. São 140... Agora tu vê, hoje estava vendo a delação do Vorcaro, ele de 40 bilhões que ele vai devolver, que já é uma loucura. Ele do nada, ele aumentou mais 20 bilhões. Sugeriu mais 20 para ele... Mais 20 bilhões. Quanto é que vai sobrar para um cara desse viver? 1 bilhão? Tá ruim, né? Então a gente tá num momento atual que não dá mais para... Ou a gente muda, a gente pensa que tem alternativas, e tem alternativas. Esse Renan Santos, se ele não se eleger agora, ele é um guri diferenciado, ele tem profundidade no que ele fala, ele tem proposta, né? A gente tem que começar a observar, a gente não está dividido, porque eu não sou Flávio Bolsonaro, eu tenho que ser Lula, não, a gente tem que parar com isso, a gente tem alternativas. Hoje eu estou muito inclinado a votar no Caiado, que inclusive eu acho que é o que nós vamos estar juntos a nível estadual também. Bom, agora a gente vai ter 3 minutos para cada um para fazer as considerações finais. Nós podíamos começar, né, pelo Jorge Có, né, pré-candidato a deputado estadual, e a gente dá 3 minutos aí para o senhor fazer as considerações finais. José Tancredo, muito obrigado pelo convite, me deixa feliz de estar aqui hoje na Litoral, uma rádio de grande audiência aqui em Tubarão, e vim aqui hoje me apresentar como pré-candidato a deputado estadual da região sul. A nossa história, né, nascido ali em Braço do Norte, filho de operário, meu pai era operário de chão de fábrica, minha mãe era dona de casa, estudei, fui vereador, fui advogado ali em Braço do Norte, fiz o concurso, fui para Orleans trabalhar como delegado, 27 anos como delegado de polícia, fui vereador em Braço do Norte, fui vereador em Orleans, fui prefeito de Orleans e agora pré-candidato. Então eu me coloco aqui para o povo de Tubarão como uma alternativa, como uma opção dentro da bolha hoje do nosso Desculpa partido. interromper, o senhor pode, porque a nossa audiência é em 25 municípios. Nós estamos de Paulo Lopes a Passo de Torres. Então não fala ainda só com o povo de Tubarão, senão daqui a pouco o pessoal aí fora fica... Então a nossa rádio é uma rádio regional e contempla 25 municípios. Fico feliz que amplia a nossa voz, levando, né, a esses 25 municípios aqui do Sul. Então, na verdade, a gente fica feliz de estar aqui apresentando, colocando para todos vocês quem é esse pré-candidato Jorge Có, por que ele quer ser deputado estadual, o que eu posso contribuir. É dessa maneira que nós vamos cada vez mais engrandecendo o nosso Sul de Santa Catarina. Eu volto a dizer, dia 4 de outubro, nós vamos sair de casa, pegar o nosso título e vamos votar. Nós vamos votar em alguém. E esse alguém é você que vai decidir. A decisão é sua. Ninguém pode escolher o seu voto a não ser você mesmo. Então tenha essa visão de conhecer bem os candidatos para depois, me arrependi. Votei no Jorge Seifer, não devia ter. Não adianta mais, devia ter conhecido antes. Então eu me apresento aqui nesse momento como essa alternativa da nossa região para ser um deputado estadual, para defender os interesses da nossa região sul, é o que nos importa nesse momento. Por isso, forte abraço ao Joma, nosso pré-candidato a deputado federal, ao Tancredo, ao Iago, é Iago? Ian. Ian, um abraço, e a Kika que está aqui filmando. Beijo no coração de cada um de vocês. João Marcelo, 3 minutos. Da mesma forma, Zé, te agradeço a oportunidade de ter me convidado, ao Ian, que está aos sábados aí também fazendo essa parceria, ao Jorge, que tem encaminhado junto nessa difícil missão, a Kika, que hoje está aqui, minha mulher, também está comigo todos os momentos, hoje trabalhando de filmmaker. E aos amigos todos que estão nos ouvindo da Rádio Litoral, quando tu fala que vocês têm a audiência de Paulo Lopes a Passo de Torres, eu queria dizer aos amigos que nós somos o único pré-candidato do MDB exatamente nessa região, de Paulo Lopes a Passo de Torres. Então é fundamental que a gente tenha essa representatividade na nossa região precisa ter alguém que leve as nossas demandas, como eu falei um pouquinho antes, não basta só o dinheiro ou o discurso ideológico, a gente precisa botar as nossas pautas na mesa, as nossas dificuldades, levar para lá e trazer resultados. Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecendo também a todos os nossos apoiadores, né, aqueles que estão
toda semana aqui conosco no Resenha Litoral. Perdoa, Opa. só uma coisinha. Eu queria mandar um abraço aqui. Eu quero mandar um abraço ao João Cachoeira e ao Silvinho, que tem sido também daquela parte quando a gente falou em equipe. São duas pessoas que estão dia a dia conosco. Eu queria mandar um abraço aos dois aí que estão nos ouvindo. Ok.